Olá, galera, amados estudantes, amadas alunas, amados alunos, estamos chegando com mais uma videoaula para vocês, hoje exclusivamente para você, aluno do 7º ano que nos acompanha, mas pode ser, o assunto é tão abundante que ele pode ser acompanhado, você pode assistir nossas aulas de onde você estiver, que tenha certeza que o conhecimento serve para todos vocês. Nós vamos estudar hoje, nosso assunto é sobre verbos. É uma classe gramatical. Mas antes disso, eu quero dar uma pincelada. Hoje, de acordo com a BNCC, não está mais enquadrado dentro de classes gramaticais, mas sim chamado como sintagmas verbais. Né? Não é, hoje a BNCC nomeou ou deu uma nova nomenclatura para as classes as classes gramaticais, chamada de sintagmas nominais e sintagmas verbais. E dentro dos sintagmas verbais se enquadram aí os verbos, que é uma classe gramatical muito abundante. É tão abundante que vocês do 7º ano nós vamos estudar detalhadamente os verbos durante quase o ano todo, certo? Então, vem conosco que você precisa conhecer detalhadamente o que é um verbo, saber identificar num contexto o que é um verbo. Você que o ano passado já estudou os sintagmas nominais como o substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome, né? Então, neste ano, nós vamos aprofundar o nosso estudo no sintagma verbal, que são os verbos. Normalmente, quando você ler um texto, você vai encontrar, ou você é até mais claro, quando você ler uma frase, você de imediato você vai detectar um verbo. Um verbo, normalmente, numa frase, é aquela palavra que indica uma ação ou que indica um conjunto de ações que o sujeito, o agente da frase está executando. Se eu digo a frase, o garoto chutou a bola, nesta frase, de imediato, você sabe que o agente da frase é o garoto. E ele está executando a ação de chutar a bola. Então, chutar vai ser o que nós definimos como verbo. Então, uma definição muito arcaica, como podemos dizer ainda, de verbo, verbo é aquela palavrinha que vai definir ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza, certo? Então, todas as vezes que você tem lá uma palavrinha que indique o que é uma ação, um estado, uma mudança de estado e um fenômeno da natureza, você vai saber que isto indica um verbo, certo? E como eu disse a vocês, é uma das classes gramaticais mais abundante, mais presente num texto, nas frases em que você vai encontrar, certo? Os verbos, eles também eles se flexionam de diversas formas. O que se flexiona? Eles mudam de diversas formas. Primeiro, eles se conjugam em pessoas verbais. Quais são as pessoas verbais? Vamos lembrar. As 3 pessoas verbais do singular, eu, tu, ele ou ela, e as 3 pessoas verbais do plural, nós, vós, eles ou elas. Então, os verbos, eles se flexionam, eles mudam de acordo com as pessoas verbais. Os verbos, eles mudam de acordo com o número, singular e plural, certo? De acordo com o singular e plural. E os verbos, eles apresentam as conjugações verbais. O que são conjugações, Marcos? Os verbos, eles se enquadram em 3 conjugações que você vai determinar pela terminação de cada verbo. Por exemplo, você pega um verbo que ele tem a terminação AR, então ele vai pertencer à primeira conjugação. O verbo cantar, ele termina em quê? Ele apresenta a terminação AR, então este verbo pertence à primeira conjugação. O verbo vender, ele tem a terminação ER, então ele pertence à
segunda conjugação. O verbo partir, ele tem a terminação IR, então ele vai pertencer à terceira conjugação, certo? Então, os verbos, nós já vimos, eles flexionam em pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural. Os verbos se flexionam em conjugação, primeira, segunda e terceira, certo? Terminados em AR, terminados em ER e terminados em IR, certo? São os tipos de conjugação verbal. E outra forma que os verbos eles se flexionam, outra forma que os verbos se flexionam é o tempo, certo? São 3 formas que os verbos se flexionam. Presente, que é uma ação que está acontecendo no exato momento. Passado, que também é chamado de pretérito, que é uma ação que já aconteceu, que já foi concluída num tempo passado, que já foi acontecido num tempo que já ocorreu. E futuro, que é uma ação que ainda está para acontecer, certo? Então, os verbos se flexionam, se mudam também de 3 formas: presente, passado e futuro. E os verbos ainda se flexionam de 3 modos. Quais são os 3 modos verbais, professor? Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Vamos entender um pouquinho como é isso? É só mais para vocês entenderem, porque a gente vai mandar depois um link também para vocês do conteúdo em si, sobre tudo isso que eu estou falando para vocês. O modo indicativo é aquele que indica uma certeza. Eu abri a porta. Quando eu digo eu abri a porta, eu estou indicando uma certeza nesta frase. Então, nós vamos ter o modo indicativo. O verbo é abrir, então está indicando uma certeza. Modo indicativo. Se o modo subjuntivo é quando indica uma dúvida. Se eu estivesse aberto a porta. Se eu estivesse aberto a porta, indicando uma dúvida, uma incerteza, uma hipótese. Então, modo subjuntivo, certo? Quando indica dúvida, modo subjuntivo. E o modo imperativo, a palavra por si só já está dizendo. É quando ele indica o que, professor? Uma imperativa é aquele que impera. É quando indica uma ordem, faz um pedido, um convite, um apelo. Garoto, saia daqui. Saia, está dando uma ordem. Então, modo imperativo, certo? Então, o verbo flexiona-se em 3 modos. Vamos recapitularmos: modo indicativo, que indica certeza, subjuntivo, que indica dúvida, e imperativo, que indica uma ordem, certo? Então, galerinha, essa foi nossa aula inicial aí sobre verbo. O que os verbos como eu disse a vocês, nós vamos estudar muito sobre o verbo durante este ano, mas para iniciar, estou levando para vocês essa videoaula muito interessante sobre verbos, o início mesmo assim, a base, para vocês entenderem sobre esse sintagma, um sintagma verbal, como a BNCC nomenclaturou, ou seja, como a BNCC deu essa nova nomenclatura dos verbos. Sintagma verbal, ele indica uma ação, um estado, mudança de estado ou um fenômeno da natureza. Choveu bastante na minha cidade. Quem é o verbo nesta frase? Choveu é um verbo que indica um fenômeno da natureza. O verbo se flexiona em número e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural. O verbo se flexiona de acordo com as conjugações. Verbos terminados em AR, primeira conjugação, em ER, segunda conjugação, em IR, terceira conjugação. Os verbos se flexionam em tempo. Depois nós vamos adentrar nos tempos específicos, mas em 3 tempos: presente, passado, que é também chamado de pretérito, e futuro. E os verbos se flexionam em modo. Modo indicativo, quando indica uma certeza, subjuntivo, quando indica uma dúvida, uma incerteza, e imperativo, quando indica uma ordem, um apelo ou uma súplica, certo?
Então, essa foi a nossa aula de hoje e para vocês vão lá no nosso canal, se inscrevam, dê o like, compartilhem nossas aulas, leve conhecimento a quem você acha que precisa desse conhecimento, que é muito importante para as pessoas, tá certo? Um cheiro na testa e daqui a pouquinho a gente manda nossas atividades para vocês. Um abraço!